O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. O número de faces triangulares de uma pirâmide vai ter a ver com o número de lados do polígono da base. Imagina que você tenha uma pirâmide de base quadrangular, a base é um quadrilátero. Vou fazer aqui um esboço, como se eu tivesse um quadrilátero na base. E aí eu pego um ponto aqui em cima e ligo todos os vértices da minha base a esse ponto. Uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas e, consequentemente, quatro faces triangulares. Por que eu tenho quatro faces triangulares? Porque o polígono da base é um quadrilátero, é um polígono de quatro lados. Se eu tiver um pentágono, vou ter 5 faces triangulares. Se eu tiver um hexágono, 6 faces triangulares e assim sucessivamente. Como ele disse que o número de faces triangulares da pirâmide é 11, quer dizer então que o polígono da base é um decágono. A base é o decágono, o unodecágono, esse nome também existe. Um decágono. Isso quer dizer o quê? Que o polígono da base tem 11 lados. Polígono de 11 lados. Ok. E aí uma das coisas que você deveria visualizar facilmente. Se a minha base é um quadrilátero, quantos vértices tem a pirâmide? Os 4 da base, 1, 2, 3, 4, mais aquilo que a gente chama do vértice da pirâmide. Então vai ter os da base mais 1. Se a base fosse um pentágono, eu teria 5 vértices da base mais o vértice que a gente chama do vértice da pirâmide. Então 5 mais 1. Se o polígono da base fosse um hexágono, seriam 6 vértices mais 1. É sempre assim. Então o que eu vou falar do número de vértices? Vai ser o número de vértices que eu tenho na base mais 1, que é o vértice da pirâmide. Os vértices da base totalizam 11, porque do mesmo jeito que você tem 11 lados, você tem 11 vértices. Então eu vou dizer que eu tenho 11 mais 1, total 12 vértices. Se eu tenho um total de 12 vértices, eu já posso eliminar a alternativa A, eliminar a alternativa C e eliminar a alternativa D. Agora eu preciso saber o número de arestas. Isso também é tranquilo, uma vez que você entenda a formação. Por exemplo, no caso de um polígono na base com 4 lados, como esse aqui, era um quadrilátero, você tem os 4 lados da base, sendo arestas da pirâmide, e 4 arestas que ligam cada um dos vértices da base ao vértice da pirâmide. Então tem mais 4 aqui. Os 4 da base mais os 4 de sustentação, digamos assim. Se o polígono da base fosse um pentágono, você teria os 5 lados da base mais 5 de sustentação, ligando cada um dos 5 vértices ao vértice da pirâmide. Então também seria 5 mais 5. Então isso aqui já me garante, se eu for pensar no número de arestas, a seguinte ligação. O número de arestas da base é igual ao número de arestas que ligam cada um dos vértices da base ao vértice da pirâmide. Então eu tenho 11 na base com mais 11 de sustentação, o que dá um total de 22 ladinhos ou 22 arestas. O que fazia com que a gente ficasse com a letra E e eliminasse então a letra B. Um outro jeito de pensar, uma vez que você já tem que são 11 faces triangulares, você tem 11 triângulos e um decágono, que é a base da sua pirâmide. Então você sabe o total de faces, quantas faces você vai ter?
as 11 triangulares, mais uma que é um decágono. São 12 faces. Número de faces igual a 12. O número de vértices você também já tinha, que era o número calculado aqui, igual a 12. E aí você está falando de uma pirâmide. Todas as pirâmides são poliedros convexos. Se é um poliedro convexo, vale o teorema de Euler, ou a relação de Euler. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Como a gente já tinha o número de vértices e o número de faces, para chegar no número de arestas é só jogar na relação. Vértices são 12, faces também são 12. 12, 12, total de 24, igual a arestas mais 2. Logo, o número de arestas também vai dar o número 22 que a gente chegou aqui. Então, era um outro jeito de visualizar, que eu acredito num problema desse tipo era bem pior. Era mais fácil enxergar, visualizar o que a pirâmide teria.